A graça e a paz, estamos neste segundo estudo, neste segundo DVD sobre homilética, a arte de pregar, e eu creio que na primeira parte nós aprendemos muito. Agora na segunda parte nós vamos ter aí alguns pontos necessários para a área da homilética, necessitando também da hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. Primeiro ponto, eu gostaria que você, pregador, iniciante ou veterano, não importa, entendesse que a área mais sublime é a área da pregação. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Existem muitas pessoas que têm uma chamada de Deus, mas colocou no coração um complexo de inferioridade, dizendo que não é capaz, que não vai conseguir. Para iniciar, Paulo, escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 4 e 5, Paulo vai dizer que a nossa capacitação não vem de nós mesmos. A nossa capacitação, ela vem do próprio Deus. Então, é o Espírito Santo que vai falar. Mas para isso, nós precisamos nos preparar. Lembre que Moisés também colocou algumas objeções na sua chamada. E aí o próprio Deus, no capítulo de número 4, disse para Moisés, o que você tem em suas mãos? E aí Moisés disse, eu tenho uma vara apenas. É com isto que eu vou te usar. E no longo da caminhada de Moisés, Deus mostrou para ele que quem estava na direção e no comando era o Eu Sou. Depois de algumas objeções de Moisés, quando ele jogou no chão aquela vara e ela se tornou em uma serpente, e Deus disse para ele pegar a serpente, ele pegou pelo rabo, ali Deus estava mostrando que a maneira que Deus iria usar Moisés fugia da lógica do homem, até porque ninguém pega uma serpente pelo rabo, e sim pelo pescoço. Deus estava mostrando para ele que as coisas que aparentemente são, Deus iria confundir e mostrar que não são, e as que não são, começariam a ser na vida e na chamada deste homem chamado Moisés, tá ok? E quando Moisés quis colocar Arão no seu lugar, diz o texto, que a ira de Deus se acendeu. Não coloque ninguém para fazer aquilo que Deus chamou exatamente você para fazer. A nossa pregação, ela torna-se bíblica quando nos submetemos à autoridade do texto. Guarde isto, nós temos que ser fiel ao texto. Ouvimos e obedecemos os seus princípios e ordens, analisamos criteriosamente as suas palavras, seus costumes, seus personagens, interrogamos o seu contexto, tanto histórico, cultural e também bíblico, esclarecemos as dúvidas que elas vão surgir. Com certeza, as dúvidas elas surgem na primeira leitura, então nós devemos nos apropriar de seu conteúdo sempre, claro, pela fé. O ponto de partida da exegese, e nós já estudamos isso, a exegese é extrair do texto, A palavra grega, esse ex aí, tem o significado de tirar para fora do texto aquilo que realmente o texto quer dizer. Então, logo nós entendemos que o ponto de partida da exegese é o texto. Seu alvo é uma exposição bíblica compreensível para os ouvintes. Tá ok? Então, eu vou repetir de novo. O seu alvo é a exposição bíblica compreensível aos seus ouvintes. Os ouvintes têm que entender. A finalidade aí da exegese é dispor os elementos a serem expostos de maneira sempre clara, lógica, sequencial e também progressiva e estética, de sorte a formar um conjunto convincente. O alvo da exegese, então, ele é duplo. Guarde isso, compreensão por parte do pregador e também a compreensão por parte do ouvinte. Quando você pega um texto, por exemplo, e vai extrair do texto aquilo que o texto quer dizer, você deve primeiro compreender o que o texto quer dizer. E depois, de uma forma clara, os seus ouvintes também têm que entender. Os 10 passos didáticos expostos a seguir vai te ajudar a exercer e desenvolver a arte da exegese bíblica. Ou seja, eu vou trazer 10 pontos, 10 passos, vou expor aqui para você. Eu tenho certeza que esses passos irão te ajudar na arte de tirar para fora aquilo que realmente o texto quer dizer. Vamos lá? Primeiro ponto, leia o texto
em voz alta, em espírito de oração, várias vezes. Aquele que vai trazer a palavra entende que a palavra de Deus não é de interpretação humana. Logo, também nós entendemos que a Escritura, o texto sagrado, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Nós devemos ter uma vida regrada de oração. Sendo assim, ler em voz alta, em espírito de oração, irá fazer com que você guarde melhor o texto. Os judeus faziam isso. Lembrem Atos capítulo de número 8. Então Filipe, ele desce de Jerusalém e ele vem até o deserto de Gaza. Existem evangelistas que têm uma chamada para caminhar em alguns desertos. E ele encontrou um eunuco, e o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, o capítulo 53. Como que o próprio evangelista Filipe percebeu que o eunuco lia o texto do Isaías 53 do profeta? Porque o eunuco lia em voz alta. Já é um costume judaico ler em voz alta, porque sendo assim fica mais fácil decorar aquilo a qual você está lendo. Por isso que um menino de 8 anos de idade em Jerusalém, ele conhece 613 preceitos da lei. Decora em voz alta. Então leia o texto em voz alta, em espírito de oração, várias vezes. Existia um grande pregador, o Dr. Campbell Morgan, ele costumava ler pelo menos 50 vezes a passagem que ele iria expor. Entendeu? Ele lia 50 vezes o texto a qual ele iria pregar. Fica fácil assim para que você decore. Comparando também em versões bíblicas diferentes para obter uma maior compreensão. Então procure ler o texto em voz alta o máximo que você puder, tá ok? Se você não conseguir 50, umas 10 vezes aí, vai te ajudar muito na área da exposição bíblica. Isso vai evitar de dar o famoso branco na hora da pregação. Se você não tiver facilidade de decorar, faça um esboço, leve junto na sua Bíblia e aí você não vai se perder na hora da mensagem. O segundo ponto, reproduza o texto com suas próprias palavras, sem olhar na Bíblia, para verificar se realmente você entendeu. Então, depois que você ler diversas vezes, procure exercer, sem olhar para a Bíblia, pregando mesmo, tá ok? Para as almofadas da sua casa, para o espelho, da maneira que você quiser, para ver se realmente você guardou. Terceiro ponto, observe o contexto imediato e também o contexto remoto. Como assim? Você vai ler uma passagem, por exemplo, em Mateus, e que Lucas também comenta sobre ela. O contexto que você tem imediato está dentro daquele mesmo capítulo ou até mesmo dentro daquele próprio livro. E o que é o contexto remoto? É você analisar em outros textos que também falam de uma mesma passagem. Exemplo do texto da mulher samaritana, João capítulo de número 4, ou as bodas de Caná, em João capítulo de número 2, estes dois textos só se encontram no evangelista João, a qual mesmo escreveu no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Mas tem outros textos, por exemplo, que vai encontrar guarida em Marcos capítulo de número 5, e também vai encontrar em Mateus, e também você vai encontrar ele em Lucas, por exemplo, falando sobre a filha de Jairo, também falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, cada evangelista enxergou de uma forma. Lucas, por exemplo, ele foi atrás de pessoas que participaram e viram aquele milagre que ocorreu, ou aquela passagem. Então Lucas, ele detalha de uma forma mais clara, precisa, metódica, fidedigna. Porém, Mateus, geralmente, ele tem a ideia de mostrar para os judeus quem é o rei. E Marcos, ele comenta o poder de Cristo, falando dos seus milagres. Ou seja, o contexto remoto é aquele contexto que você vai em outros textos, em outros livros que falam da mesma passagem ou do mesmo assunto. Isso é importante para aquele que vai pregar. Quarto ponto, verifique a forma literária do texto. Exemplo, a história, o milagre, ou parábola, o ensino, ou advertência, promessa, profecia, testemunho, oração, introdução. Quinto ponto, determine o significado exato de cada palavra básica. Vou repetir. Determine o significado exato de cada palavra básica, com a sua origem, o seu uso pelo autor e no restante do testemunho bíblico. O sexto ponto aí que você precisa anotar é peculiaridades do texto.
palavras que se repetem, alguns contrastes aí, sequências, conclusões, perguntas e também teses, tá ok? Faça uma comparação sinótica, caso o texto pertença aos evangelhos, eu já falei sobre isso. Nós vamos falar agora sobre o 7º ponto. Pesquise as circunstâncias históricas e culturais, época, país, povo, costume, tradição. Para isso é necessário você ter aí uma biblioteca, ter livros que irão lhe dar condições para que você pesquise, tá? Todo pregador tem que ter os seus livros de pesquisa. Por exemplo, você vai tratar um texto que fala sobre Jeremias. Jeremias falava em que época, tá? Na época em que os caldeus invadiram Jerusalém. Quem eram os caldeus? Babilônia. Quem era a Babilônia? Quem era Nabucodonosor? Por que se deu o cativeiro babilônico? Por que 70 anos? Quem eram os profetas que estavam no mesmo contexto de Jeremias? Lembramos? Daniel e lembramos também de Ezequiel, tá? Quais foram as datas? E depois do cativeiro babilônico? Então tudo isso é importante, a cultura do povo, a história, os costumes, a tradição, principalmente se for um sermão num culto de doutrina, por exemplo, um sermão doutrinário. Existem costumes que eram para aquele tempo e já não mais para os nossos. Existe um abismo cultural aí, e esse abismo cultural precisa necessariamente que o pregador entenda qual era o costume da época e se aquilo ainda é válido para os dias de hoje, tá ok? Elabore as mensagens, esse é o 8º ponto. Elabore as mensagens de cada versículo ou termo principal por meio de versículos paralelos, tá? Em palavras e assuntos, de seu núcleo, de sua relação com a história da salvação, de perguntas didáticas, quem, o que, por quê. Existem perguntas que nós devemos fazer para o texto. Por que ele escreveu isso? Qual foi o propósito do autor escrever aquela passagem? Por exemplo, por que Jesus falou daquela maneira? Quem era o público? A igreja? Os discípulos? Os pecadores? Ou os fariseus? Ponto 9. Estruture o texto conforme o seu conteúdo principal. Organize as suas seções secundárias. 10. Resuma o trabalho exegético feito até este ponto com a frase: qual é o assunto mais importante que eu devo trabalhar nesse texto? Então nós precisamos entender isso. Todo texto tem um assunto-chave. O próprio texto vai dizer aquilo que o autor propôs.